Caros cursistas, estamos com mais um estudo da disciplina Tendências e Metodologias da EJA e EPT. É com muito prazer e entusiasmo que abordaremos essa temática. Nessa aula, iremos abordar a finalidade dessa pesquisa, que tem como objetivo propiciar a construção de conhecimentos teóricos e metodológicos que fundamentem e subsidiem o desenvolvimento de projetos de pesquisa em EJA e EPT. A política de Freire teceu várias críticas à educação brasileira. Criticou o caráter autoritário e a orientação assistencialista da educação e defendia que a educação deveria ser realizada como um diálogo constante entre educador e educando, e dos educadores entre si, tendo como objetivo, para esse diálogo, as condições de vida do educando e de sua comunidade. Freire, em 1987, afirma que as escolas devem valorizar o conhecimento e respeitar os saberes. Assim, ele também fala da pedagogia do oprimido. No fundo, é a pedagogia dos homens. Essa pedagogia busca principalmente uma ação efetivamente libertadora no sentido de oportunizar a libertação pelo conhecimento. Trata-se de um contraponto à educação bancária, em que o educador condiz aos educandos a memorização mecânica do conteúdo. De acordo com Paulo Freire, a educação não deve ser vista como educação bancária, aquela que o professor apenas deposita seus conhecimentos, mas sim uma educação transformadora e libertadora. Ou seja, utilizar temas geradores, apropria-se das palavras que os alunos usam no dia a dia, associando sempre ao processo de alfabetização para a vida. De acordo com Freire, um dos precursores da EJA, é preciso que se compreenda a educação como um processo de formação humana. Portanto, o processo de alfabetização, nesse contexto, deve ser, segundo Freire, se organizado de maneira que as palavras sejam do universo vocabular dos grupos populares, expressando a sua real linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações e seus sonhos. Ainda, de acordo com Freire, a alfabetização deve ser vista como ato criador, no qual o analfabeto aprende criticamente sobre a necessidade de aprender a ler e escrever, preparando-se para ser agente da principal desta aprendizagem. Tendências educacionais e de pesquisa na EJA e perspectivas. Em seu artigo, Miriam do Amaral visa discutir as tendências educacionais e de pesquisa na EJA. Suas trajetórias e pesquisas requer, antes de tudo, um novo olhar. Um olhar sobre o passado que nos permita analisar saberes e práticas pedagógicas construídos e consolidados em determinados contextos históricos. Também exige um olhar crítico sobre o presente que possibilite um mapeamento das principais tendências atuais de pesquisa nos campos da educação. Em geral, e especificamente na educação de jovens e adultos, visando a produção de novos conhecimentos que contribua para a implementação de projetos e práticas educacionais apropriadas ao contexto e às demandas específicas de educação profissional integrada pro EJA. Acima de tudo, esse exercício nos proporciona a possibilidade de um olhar para o futuro, identificando lacunas e necessidades formativas que mereçam maior aprofundamento teórico. É desse modo que se efetiva a produção de novos saberes, que venha a influir positivamente sobre a prática pedagógica que podemos aprimorar a partir de nossos estudos e reflexões, seja no âmbito restrito das salas de aulas ou no mesmo espaço acadêmico, a partir da associação desses estudos. No decorrer deste texto, pretendemos direcionar nesse olhar as 3 direções apontadas acima. Primeiro, vamos examinar algumas visões acerca da ciência e do trabalho científico, apontadas pela leitura.
buscando com isso demonstrar que o discurso acadêmico sobre a natureza e a finalidade da pesquisa não é unívoco. Em seguida, apresentaremos um panorama da produção acadêmica no campo da EJA a partir dos últimos anos do século XX, a partir também da contribuição de Sérgio Haddad, que coordenou um criterioso levantamento da pesquisa nesse campo, tendo como corte temporal o período de 1986 a 1998. Desse modo, pretendemos reafirmar a relevância da atitude de pesquisa para análise crítica e a consolidação das práticas, das políticas dos programas educacionais. Esse movimento nos permite compreender mais claramente a relação existente entre as temáticas ou problemas da pesquisa e no contexto educacional mais amplo em que a investigação se insere. Por fim, destacamos também os resultados das produções recentes relacionadas ao ProEJA, buscando com isso estimular a percepção do próprio programa como um locus privilegiado de investigação científica. Esperamos, assim, provocar o direcionamento de um olhar para o futuro, a partir do qual se possa antever e dimensionar os possíveis impactos positivos dos estudos a serem produzidos nesse campo. Abordaremos agora concepções acerca da ciência e da pesquisa. Antes de falarmos especificamente das trajetórias da pesquisa e educação no Brasil, devemos considerar o que é fazer pesquisa, o que é tornar-se um pesquisador, quem são, afinal, o sujeito da pesquisa e quais são as concepções e perspectiva desse sujeito sobre a natureza da atividade científica. Vejamos o slide. Ciência é uma etapa em que ele lida com questões básicas da pesquisa, tais como a sistematização de ideias e de referenciais teóricos, a síntese de observações ou experiências, a elaboração de relatórios, entre outros inerentes ao trabalho de um pesquisador. Aqui nós temos a imagem que simboliza, a ideia, a imaginação, o que faz para ser um pesquisador, como fosse a luzinha, que dá a ideia, o interesse pela pesquisa. Segundo Gil, 2017, a pesquisa é definida como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Em qualquer momento da formação acadêmica, é possível vivenciar com maior ou menor grau de inserção a atividade de pesquisa. Essa pesquisa tem no início no momento em que o pesquisador iniciante começa a se sentir desafiado a responder a si mesma as seguintes indagações. Qual é a minha concepção de pesquisa? Por que quero me tornar um pesquisador? Essas reflexões nos levam a constatar a existência de algumas concepções acerca da ciência e do trabalho científico, historicamente estabelecida e aparente naturalizada, tanto no meio acadêmico como no contexto escolar, muitas vezes subjacentes à atividade da pesquisa. É fundamental conhecer e compreender essas concepções para que o pesquisador se posicione criticamente diante das grandes discordâncias em relação à natureza e à finalidade da atividade científica. Gil Pérez nega a existência de um suposto método universal ou de um modelo único de desenvolvimento científico. A partir de um extenso levantamento das concepções dos professores, sobre tanto a Silva Miriam, Gil Pérez e seus colaboradores identificaram e categorizaram ideias muito recorrentes na literatura e interrelacionadas entre si,
que expressam no seu conjunto uma visão ingênua da atividade científica, marcada por estereótipos, muitas vezes reforçadas no processo de escolarização. A esse conjunto, os autores denominaram visões deformadas da ciência. Inicialmente, os autores declaram uma visão descontextualizada da ciência, socialmente neutra e isenta de interesses e de influência do contexto socio-histórico. Nessa perspectiva simplista, ignora-se a estreita relação que estabelece entre ciência, tecnologia e sociedade, bem como a aproximação entre ciência e cotidiano. A segunda visão, deformada, estaria relacionada a uma concepção individual e elitista, que sustenta estereótipos em relação aos sujeitos da pesquisa. Segundo essa visão, a pesquisa é uma atividade inerente ao ofício do cientista. E quem é o cientista? É alguém que todos sabem que existe, mas pouco conhece pessoalmente. Comumente descrito como um homem branco de meia idade com uma mente privilegiada, formada pelos mais renomados instituições de ensino e que passa a maior parte de seu tempo pesquisando. E também confinado em um laboratório ou uma biblioteca, dedicando-se aos estudos, descobertas notáveis e invenções fantásticas. A esta visão etilista estaria relacionada à dicotomia histórica, que coloca em polos opostos o trabalho prático e o trabalho intelectual. Desse modo, estabelece um distanciamento entre o sujeito que produz o conhecimento cientificamente aceito e validado pela comunidade acadêmica e aqueles que o aplicam ou transmitem no contexto social. Assim sendo, os conhecimentos seriam produzidos pelos grandes pensadores nas universidades e centros de pesquisas e repassado aos futuros professores durante a sua formação. Esse paradigma está arraigado na formação docente que muitos professores, mesmo após ingressarem ao curso de pós-graduação, não se sentem capazes de produzir novos conhecimentos. Concebe a pesquisa como um mero levantamento bibliográfico, uma coletânea de opiniões de outros atores inerentes que são reconhecidamente competentes e habilitados a realizar pesquisa. Por causa disso, encara a produção acadêmica como um processo penoso, quando deveria ser uma experiência prazerosa de socialização de novas descobertas e de prazeres. A terceira visão deformada, evidenciada pelos autores, diz respeito a tendências educacionais e de pesquisa na EJA, trajetórias e perspectiva com uma concepção empírico-indutivista e ateórica, que associa o conhecimento às grandes descobertas recorrentes da observação direta dos fenômenos e da experimentação neutra. Segundo essa visão, os dados carregam o sentido de si mesmos, o enfrentamento dessa visão, profundamente arraigada no meio científico, requer uma percepção ampliada da ciência como construção humana, culturalmente e historicamente situada, tendo, portanto, um caráter dinâmico na sua produção, que prestigia e valoriza o corpus teórico acumulado. Significa dizer que os dados requerem sempre uma interpretação referenciada no sistema teórico. Outra visão distorcida, apontada pelos mesmos autores, é que a denominam visão rígida, alongaritma e infalível. Essa concepção se apoia no modelo rígido de investigação, caracterizado por uma sequência de etapas definidas que atribui exatidão e fidelidade aos dados obtidos. Nega-se, assim, o papel fundamental do pensamento divergente e do embate de ideias na produção do conhecimento, o que corrobora para o surgimento de uma visão deformada do trabalho científico, uma visão a problemática e a histórica que desconsidera que todo conhecimento que se produz em resposta a uma questão. Assim, a mera transmissão de conhecimentos científicos
prontos e acabados, sem referência aos problemas que lhe deram origem, nem ao contexto histórico em que foram produzidos, contribuiu para a percepção equivocada da atividade científica. Os autores identificaram ainda uma visão exclusivamente analítica, longe de requer a negação e importância do pensamento analítico para a atividade da pesquisa. Eles salientam que a investigação científica requer dos pesquisadores determinados recortes na realidade observada, que os leva consciente e voluntariamente a fazer algumas concepções, direcionando o olhar para algumas situações específicas, ignorando outras, embora não menos relevantes. Contudo, a visão analítica constitui-se uma distorção quando produz julgamentos parciais e simplistas decorrentes de uma abordagem excessivamente especializada, que focaliza apenas alguns elementos da realidade sem levar em conta a complexidade do contexto em que se inserem. Esta visão corrobora outra igualmente distorcida da atividade científica, a visão acumulativa ou linear, que pressupõe um processo puramente acumulativo, em que novos conhecimentos vão simplesmente substituindo os anteriores, na medida que vão sendo produzidos. Esta visão desconsidera as constantes confrontações entre teorias concorrentes ou rivais, e até mesmo as rupturas que marcaram os processos de mudança. Ao refletir sobre essas questões, logo perceberemos que a ciência e, consequentemente, a pesquisa são atividades isentas, neutras e objetivas, como pretendia o edital positivista. Temos aqui o slide que fala sobre o método científico, que ele tem como centro a teoria científica e as ações necessárias para uma pesquisa, né? Aqui tem observação sistemática, controlada, fatos verificáveis, hipótese testáveis, falseáveis, tudo dentro da teoria, implicações, conclusões, previsões, experimentos, novas observações, análise lógica, novos fatos, resultados corroboram teoria, sim ou não, e reciclar hipóteses. Positivismo. O positivismo é uma corrente do pensamento que surgiu no final do século XIX e que teve como principal expoente o pensador francês Auguste Comte. Diz que o homem tem 3 níveis de compreensão da realidade. O primeiro, o nível teológico, no qual as explicações são buscadas apelando para o sobrenatural. No segundo nível, o mental físico. A compreensão da realidade incorpora a perspectiva existencialistas, mas ainda preserva pontos de contato com o sobrenatural absoluto ou divino. Trata-se de um processo dinâmico, marcada pelas visões do mundo e concepções do pesquisador, que em seu trabalho busca articular teoria e empiria numa via de mão dupla, em que o olhar crítico sobre a realidade motiva a investigação e a teoria dela resultante fornece elementos para a reflexão e a transformação da prática. Quando o professor não se reconhece sujeito ativo desse processo, mas apenas transmissor do conhecimento de outros, sente muita dificuldade para estimular seus alunos a autonomia e a capacidade de reconstruir conhecimentos por meio de observação, questionamento, inferências e busca de possíveis soluções para os problemas com os quais se defrontam de dentro para fora do ambiente escolar, ressignificando as informações disponíveis e produzindo novos saberes. De acordo com Silva, de 1997, a análise dos valores e princípios da ação que norteia o trabalho dos professores podem trazer novas luzes sobre a compreensão acerca dos fundamentos do trabalho docente,
seja no sentido de inventar atitudes e práticas presentes no dia a dia das escolas que historicamente foram ignoradas pela literatura educacional e talvez possam trazer contribuições para o trabalho e a formação de professores. Na educação, o professor é o veículo que desperta o interesse por novos conhecimentos, habilidades, melhorando a aprendizagem e adequando conforme a necessidade. Conforme citação acima, o professor deve despertar no aluno o interesse pelas aulas, o desejo de conhecer com atividade diversificada, promovendo a curiosidade, de maneira a despertar o hábito de perguntar e questionar livremente. Pois essa atitude, além de sanar a dúvida, promove o aprendizado e desperta o maior interesse pelo assunto abordado. Segundo Perrenot, a concepção do contexto pedagógico vai muito mais além do que apenas o trabalho do professor. Na nova concepção, existe um trabalho de interdisciplinaridade, de compartilhamento das aulas entre os professores e o conteúdo integrado. O trabalho desenvolvido dessa forma demonstra a capacidade da renovação e inovação das práticas pedagógicas, realizando um trabalho cooperado e que torna o ensino mais eficaz. Sendo que a troca de informações e experiência entre os professores é de suma importância, pois além de conhecer novas experiências, facilita o aprendizado e sendo de grande relevância o trabalho em equipe. Assim, Perrenot diz: trabalhar em equipe é, portanto, uma questão de competência e pressupõe igualmente a convicção de que a cooperação é um valor profissional. O trabalho em equipe não é apenas professores entre professores, mas toda a escola deve estar envolvida, incluindo gestores, comunidade escolar, pois todos são responsáveis pelo êxito do processo educacional e de suas ações. Para uma educação de qualidade, deve estar presente a parceria, a interação entre professores, relatos de experiências e suas vivências na sala de aula. Favorecem a atualização e a adequação dos conteúdos a serem ministrados ao aluno, adequando-os conforme a necessidade de cada um, valorizando também as suas experiências, conhecer suas capacidades, habilidades e desenvolver a construção do conhecimento. Partindo do pressuposto que ensinar não é apenas transmitir conhecimento, mas criar novos ambientes de aprendizagem, despertar a criatividade e ensinar os alunos a ter iniciativa, formando cidadãos críticos frente aos desafios da educação do século XXI. A função do professor em ensinar, diante de grandes mudanças e transformações, depara-se com a interrogação de qual deve-se ter o ponto de partido na prática pedagógica, como desenvolver dessas ações. Assim, espero que essas contribuições tenham acrescido nos conhecimentos e até a nossa próxima aula.